Pronomes demonstrativos, né, é aqueles que apontam para lugares, né, tipo este, isto, aquilo, aquele, neste, nesse. E os relativos a gente já vai ver a definição dele mais para frente, né, mas não é diferente também da língua portuguesa também. A aula então não vai ser, fiquem tranquilos que não vai ser muito longa, não dá para o Fred sair a tempo que ele precisa. Então, 8 e 10 dá, Zac? Dá tranquilo. Então, beleza. Tá tranquilo. Bom, esse vocabulário de primeiro é sempre importante a gente passar por ele, porque a gente vai utilizar esses vocábulos, né, na lição, né? Aí eu estava pensando esses dias até que era melhor fazer o quê, né? No final, ou melhor, antes de vocês virem para a aula, vocês darem uma lida, pelo menos tentar memorizar mais ou menos, né? O próximo vocabulário do próximo capítulo. Eu acho que vai ficar mais fácil a gente poder lidar com o texto quando a gente chegar lá, né? Ganha até tempo, né? Só para ganhar tempo, né? Então, sei lá, um dia antes, pode ser, não precisa ser agora não, mas um dia antes, ou no mesmo dia que a gente for ter aula, mas um pouco antes, você dá só uma passada ali para você meio que tentar e dar uma memorizada, porque vai ganhar tempo. Bom, aí ele começa então com um verbo, né? Um verbo anaibano, né? Que é o verbo subo. Aí aná, a gente já viu lá nas preposições, né? Aná é para cima, análise, né? E então anaibano é subir, né? Subir para cima que não dá, mas é redundante, né? Mas é subir. Aí essa conjunção é bem importante, porque ela aparece muitas vezes, né? Aí, ó, 1042 vezes no Novo Testamento, que é a proposição gar, né? O gar, ele é pois, portanto, entretanto, né? Então é uma conjunção causal. O ge é uma partícula enclítica, ela também parece bastante também, na verdade, realmente, de fato, pelo menos, parece menos, né? Mas aparece também. Ean, que é uma conjunção também. Então, você está vendo várias conjunções. Oi, pode falar? Não. Não? Ean, conjunção. Aí, ei, neste caso, né, rei, também é conjunção, juntando as duas dá quase 1000 vezes, né? Aí, ekeinos que nos interessa, porque ekeinos é o pronome demonstrativo, né? Aquele, aquela, aquilo. Né? Aquele, aquela e aquilo. Entolê é mandamento ou ordem. Aí, no caso, está no feminino, né? Re-rentolê, ou re-rentolês. Epignosco teria, né, uma derivação do gnosco, né? Que é o conheço, com o epi, né? Então, o epi dá a ideia de ao redor, né? Como que eu vou dizer isso, né? Na verdade, não é ao redor, é acima de, né? Epi é acima de onde vem epígrafe, por exemplo, né? Ou epitáfio. Então, se eu falo gnosco, eu falo eu conheço. Se eu falo epignosco, significa que eu conheço bem, né? Eu conheço melhor um pouco, porque eu conheço a partir de um olhar, né? De uma visão a partir de cima, né? Digamos assim, né? Que você é gnosco, né? Eu olho de maneira horizontal. Epignosco, eu olho de cima para baixo, né? Então, eu meio que consigo ver mais coisas, né? Então, é uma forma do verbo se tornar um verbo mais enfático, né? Epignosco. Aí, se nós vamos lá, né? O anabaino, que é eu subo, aí a gente usa também outra proposição, que é o catá. O catabaino, eu desço, né? Catá é para baixo e aná é para cima, né? Lembrando das preposições, né? E o metanoio, que é da onde vem a metanoia, né? Que na verdade é o verbo converter, né? O verbo eu converto. No caso aqui tá no médio, né? Então eu me converto, né? Na verdade, eu me converto a mim mesmo, ou no médio ou no passivo. Aí nós temos esses pronomes aí que são pronomes relativos, né? Relativos, o ros, re e ro. Notem que ele é diferente dos artigos, porque ele tem junto com ele um acento, né? Então, no relativo, nos artigos, você não tem esse acento, você tem só só a aspiração, né? Aqui, no caso, ele vem junto com o acento, então ele vira pronome relativo. Aí, outros pronomes relativos, né? Ostis, etis, ho, ti. Pronomes demonstrativos, utos, aute e tuto. Paralambano
para lambano, eu tomo, levo comigo, recebo, aceito. Bom, a gente já viu lambano, né? Lambano é de roubar, né? Lambano, né? De tomar, né? Para lambano significará, então, tomar do lado de alguma coisa, né? Tomar com uma força um pouco maior, né? Parar é ao lado de. Aí você tem, né? Essas passar pan, né? Panta, que é tudo, todo, né? Por inteiro, né? Da onde vem o panteísmo. O prosfero, que é eu trago, eu ofereço. Ti, essa aqui também é bem importante, que é um pronome interrogativo que a gente vai ver mais para frente também, que é o quem, qual, que tipo. Lembrando que no grego não tem o ponto, né? O ponto de interrogação, né? Então você vai meio que ter que ir pela lógica da frase, né? Então o tis e o ti sempre indicam pergunta, né? Sempre indicam interrogação. E o teutos, ao te e ao tu, ou o to, né? Que é tal disso tipo, também pronome de demonstração. E o tis, ti, que é a mesma coisa em cima, só que sem um acento. E quando você tira o acento, ele vira pronome indefinido, encíclico, né? Então, olha só, né? São variantes que são importantes a gente começar a perceber. Tis, ti, com acento, é pronome interrogativo. Tis, ti, sem acento, é pronome indefinido. Ros, re, ro, com acento, fica o artigo definido. Perdão, sem acento, artigo definido. Com acento, pronome relativo. Aqui começa a ver, ter algumas variações ali de detalhes, né, da grafia, a gente mostrar para prestar atenção. Bom, então no caso dos pronomes demonstrativos, né, que aponta para coisas, né, é igual no português, né? Então você designa algum objeto, né, que você está apontando para ele. E no caso do grego, você tem basicamente 3 formas deles, né? A primeira forma é o tos, aute e tuto, que refere àquilo que está perto, ou que foi mencionado por último. No português, né, este, né, isto, né, está perto de você. E quem nós refere-se àquilo que está longe, distante ou ausente, né? Aquele ou aquilo, né? Então, essas são as 2 formas variantes, né? Autos, aute e tuto, este, esta, né? Este, esta ou isto. E quem nós, e quem ne, e quem no, aquela, aquele, aquilo. Tranquilo? Tranquilo. Beleza? E aí ele vai falar, ó, também a gente pode aparecer aquele esquema com o artigo lá, mas o artigo com, né, o acentozinho ali, ó. Quando aparecer o acento o artigo dessa forma, correto, aí ele vai falar, pode ter sentido demonstrativo, mas para ter sentido demonstrativo, ele tem que vir antecedido desses dessas 2 palavras aí, dessas 2 partículas, né? Que é a partícula men e a partícula de. Aí, No meu olha livro só. tá diferente aqui. Oi? No meu livro tá diferente. Como No tá? meu, no primeiro artigo só tem não tem um acento. No primeiro não tem? Não, e no tu não tem um apócrifo. Então, Só tem um acento. você tem razão, tá errado. O to aqui tá errado porque ele não começa com vogal, né? Então não pode ter a aspiração. E realmente ele não tem acento também no ro também não. É ro, re, to. To, né? Ro, re, to. Aí no caso, antes do men e do de, é como na frase ali, ó. Roi men ou suneltontes herotem auton. Aqui, ó, roi men, ele vai ser um pronome demonstrativo. Então você vai traduzir as 2 palavras pela palavra aquele, que representa o demonstrativo para longe, né? Se fosse roi de, seria este, que é o demonstrativo para perto. E aí ele coloca aqui 2 traduções, a tradução da ARC, né, a Revista Corrigida, e da ARA, e da NVI, né? Então, na Revista Corrigida, ele roi men, ele traduziu por aqueles. Aí na Revista Atualizada, roi men, ele traduziu por os que. Os que estavam reunidos e perguntaram. Ou aqueles, pois, que estavam reunidos, lhe perguntaram-lhe, né? Bom, aqui só para explicar que ou você pode usar o autos, aute e tuto, aqui no caso, né, aqueles, né?
seriam autós, né? Aqueles, ou ekeinos, perdão, nada a ver. Aqui você poderia usar ekeinos, né? Seria aqueles, ekeinos, ou roimen. Aqui no caso o artigo está flexionado, né? Roimen, para significar a mesma coisa que o ekeinoi. Ekeinoi seria aqueles, roimen seria aqueles também. São só duas formas de dizer a mesma coisa no grego. Aí vai falar, poucas vezes aparece no Novo Testamento o artigo unido a de. Tipo, rodê, redê, todê. Poucas vezes, mas aparece consideravelmente, né? E aí você vai traduzir por o que está perto, né? Este, esta ou isto. Né? Então, roimen, aquilo, aquele, aquela, e roi, de, né? Ou rodê, este, redê, esta, e todê, isto. Nessas expressões, a primeira sílaba, que é o próprio artigo, flexiona-se. E aí, rodê, tudê, tode, tonde, etc. Enquanto que o de permanece invariável. Não sei se deu para entender direito isso aqui? Não deu para entender muito bem, não. Tá bom, então vamos lá de novo. Quando eu quero falar em grego aquilo, eu uso ekeinos. Aquele, aquilo, ekeinos. Se eu quero falar isto, autó. Se eu quero falar aquela, ekeine. Se eu quero falar esta, aute. Se eu quero falar aquilo, ekeino. Se eu quero falar isto, tuto. Então, o que eu tenho aqui? Em cima, né? Autós, aute e tuto. Eu tenho o masculino, o feminino e o neutro do que está perto. Este, esta, isto. Tá tranquilo aqui? Tá. Beleza. Embaixo, eu tenho a mesma coisa, só que para o que está longe. Ekeinos, ekeino, ekeinos, ekeine e ekeino. Então, ekeinos, aquele, ekeino, ekeine, aquela, ekeino, aquilo. Tá tranquilo aqui? Tá. Aí ele vai falar assim, ó. Você também pode, em grego, substituir o ekeinos pelo artigo feminino, masculino, plural, feminino, masculino, feminino, masculino, neutro, antecedido de men. Então, ao invés de falar ekeinos, eu posso falar romen. Ekeinos, aquele. Romen, aquele também. Entenderam isso? Tá começando a aparecer uma luzinha aí, cara. Tá, então vamos de novo lá. Então, aqui, ó. Ekeinos, né? Ekeinos. Tá, beleza. Aí tudo bem. Aí já entendeu. É mais o 3 ali. Tá de boa. E o ekeinos, entendeu? Tá. Aí, ao invés de ekeinos, vou ter uma travada aqui. Só um minuto. Ao invés do ekeinos, pode-se usar o ro mais o men. Aí fica romen. Romen é a mesma coisa que ekeinos. É a mesma coisa. Ah, beleza. Agora eu entendi. Beleza. Ah, tá, entendi. Beleza. Aí, remen é a mesma coisa que ekeine. Uhum. Então, o que significa? Que o men aqui, ele está apontando para a demonstração daquilo que está longe, né? Aquilo, né, que está longe. Aí, o de, aqui, ó, ele aponta para aquilo que está perto, que seria a correspondente, né, dessa aqui. Então, ao invés de eu falar autós, eu falaria rodê. Rodê é a mesma coisa que autós. Autós é o quê? Autós é este. Rodê, este também. Então, são duas maneiras de você fazer o demonstrativo. Beleza, agora tá de boa. Ao invés de aute, eu ia falar redê. E ao invés de tuto, eu ia falar tute. Então, é só você saber que existem duas formas, né, de você fazer o pronome demonstrativo. Beleza até aqui? Beleza. Aqui ele fala umas regras e tal, mas a gente não precisa parar nelas agora. A questão é só para você saber, né, que poucas vezes, ao invés de
autos, aute e tuto, poucas vezes o grego vai utilizar esse artifício de pegar o artigo e juntar com a partícula ali. Mas acontece, né? Então, se caso acontecer, vocês já vão saber o que aconteceu ali, né? Bom, e aí vocês vão ter que agora fazer aquele processo de memorização novamente de tabelas, né? Por quê? Porque nós falamos dos pronomes, né? Então tem o pronome aqui, o pronome ekeinos, ekeinei, ekeino, e o pronome autos, aute e tuto. Só que, como vocês sabem, temos uma declinação para cada tipo de caso, né? Cada grupo de caso. Então, a mesma coisa. Ou seja, né? Você vai pegar lá o nominativo, o genitivo, o vocativo, instrumental, dativo e acusativo, e vai seguir da mesma forma fazendo aquelas flexões, né? Então, o autos é nominativo, a forma genitiva e ablativa é o tutu, a forma locativa, instrumental, dativa é o tuto, e o acusativo, tuton. Tom. Você No percebe? masculino, né? A lógica é a mesma, né? Só que Masculino. vai ter aquela flexão de casos, né? Isso é que complica pra gente, porque a gente tem que decorar várias terminações. Isso aí não tem jeito, cara. Na medida que vai fazendo exercício, vai lendo, que vai memorizando, né? É isso aí, é isso aí. Parar e memorizar agora, você não consegue. Eu, pelo menos, eu não consigo, né? Nem vale a pena. Vale a pena só você entender, né, que isso aqui existe e como é que é a lógica dele, né? Então, nominativo é de um jeito, genitivo é de outro, vocativo é de outro. Tem que fazer aí, fórmula. quanto Eu mais faço você fórmula. for- velho. A fórmula, exatamente. A fórmula é boa. Eu vi que você mandou para o grupo. E aí, quanto mais você mexer com o texto grego, mais você vai olhando, e isso vai decantando, né? Vai se apropriando, né? A gente tem que fazer várias exegeses para poder ir assimilando, né? Mas é assim mesmo. Mas que importante, então? Importante o quê? Importante entender que tem essas variações, né? As variações do demonstrativo, tá? Autos, aute, tuto, né? Aqui, masculino, feminino e neutro. Aqui a forma nominativa e aqui as formas plurais, né? Singular e plural. Bom, aqui ele vai explicar o que aconteceu aqui dentro desse quadro, né? Quais foram as contrações, né? Quais são algumas características, né? Que vão ter ali e tal. Não é tão importante a gente ver agora isso. E aí a flexão do ekeinos segue na mesma forma, né? Então você vai pegar o ekeinos lá e vai pegar lá. Ekeinos, ekeinu, ekeino, ekinon, mesma coisa, né? Se é nominativo, genitivo, vocativo, acusativo. Lembrando que geralmente o demonstrativo, né, os pronomes demonstrativos, Tá de boa. concordando, né? Eles vão concordando com o substantivo da frase, vão concordando com os verbos da frase, né? Porque a estrutura da sintaxe da língua é assim mesmo. Não, agora tá de boa. Agora encaixou. Então tranquilo. Então, basicamente é questão de memorização. Aí, nós temos o pronome relativo, né? O pronome relativo é o pronome que se refere ou a ou representa um ou mais termos anteriores mencionados, né? Igual português, mesma coisa. Igualzinho no português, né? A gente vai substituindo, né? Ao invés de falar Cristo fez, né? O Senhor, né? O qual fez, né? Então, tá aqui no exemplo aí embaixo. Então, igualzinho no português, né? E aí, em grego, o pronome relativo, masculino, feminino e neutro respectivamente, ros, re e ro, que a gente viu lá em cima, né? Neste caso, confere para mim, Thiago. A sua gramática está com acento dessa vez. Tá igual. Então o erro estava só naquele lá de cima, né? Porque agora ele tem que ter o acento. Por quê? Porque sem o acento aqui, eu perco, né, a noção de que ele é um relativo e ele vira um artigo definido, né? Isso. Então eu preciso ter o acento ali para identificar que ele é o pronome relativo, né? E aí ele fala que é no nominativo. No nominativo, ros, re e ro. E é claro, né, que então, no genitivo e no locativo e no acusativo, ele vai ter também aquelas declinações, né? E aí, então, aqui a gente já consegue entender aqui se ele está tipo, no nominativo, até pela terminação, mas também porque ele faz menção ao anterior. E se o anterior tiver função nominativa de sujeito, ele vai também ter função nominativa. Perfeito, né? Porque ele está substituindo, né? Perfeito, é exatamente isso aí, né? E aí, quando você encontra, por exemplo, no grego, né? Tá vendo uma frase lá que está no nominativo, aí de repente aparece um pronome que ele está, por exemplo, no genitivo, né? Provavelmente é porque ou há um erro de tradução, ou é porque
a frase, ela está falando de duas coisas diferentes, né? Ela vai falando nominativo, de repente ela muda, e aí ela já está falando do genitivo, do locativo e tal, né? É uma forma que o gramático tem de entender, né, como é que ele faz a análise sintática do grego, né? Então ele vai observando as concordâncias. Se parou de concordar, é porque a frase deve ter mudado o seu sentido. Ou quer falar outra coisa, né? Múltipla mudança. Ou quer falar outra coisa, exatamente. Então, é bem por aí, né? Dá para perceber uma coisa aqui que é importante, né? Sempre mencionar. É que no grego, assim como no latim, né? Que funciona da mesma forma, você não lê um texto sem fazer, junto com a leitura, a análise sintática, que é diferente do português, né? No português, você consegue ler qualquer texto sem saber sintática, né? Sem saber se ele é objeto direto, indireto, se ele é adjunto, se ele é sujeito. A gente consegue fazer isso, mas eu vou te falar uma coisa, depois que a gente estuda para concurso, cara, a coisa fica meio que gravada na cabeça. Se você lê, você já percebe erro já. Isso é verdade. Mas vamos dizer assim, que quando você alfabetiza alguém em português, essa pessoa não precisa da sintática, da análise sintática para poder aprender. Em grego, não. Então, as crianças em grego, elas já estão aprendendo análise sintática no momento da alfabetização. E aí é mais fácil, né, você aprender outras línguas a partir do grego. Por quê? Porque você já tem a lógica da sintática na sua cabeça. Entendi. Para o brasileiro, né? Para o brasileiro é difícil de estudar grego. Porque a gente tem que fazer uma coisa ao estudar grego que a gente não faz na nossa língua. O grego, ele tem uma facilidade maior de aprender português do que eu de aprender grego. Né? Por quê? Porque ele já vai para a análise sintática, né? O problema dele é que ele vai querer ver, por exemplo, né, as palavras tendo terminações próprias da sintática, que no português não tem, né? Você não tem uma terminação específica para o sujeito, uma terminação específica para o predicado, não tem, né? E aí o grego fica meio assim complicado. E é por isso que eles vão ter dificuldades, inclusive, de colocar as palavras na ordem certa, no português e tal, né? Você vê, por exemplo, isso muito no alemão. No alemão vai falar as coisas, ele fala com o artigo trocado, né? Ele fala com o verbo mal conjugado, né? Por quê? Porque o alemão segue a lógica da língua grega, né? Que é de fazer análise sintática junto com a alfabetização. Bom, aqui ele vai fazer a flexão, então, mesma lógica, né? Nominativo, genitivo, locativo e acusativo, e aí ele vai fazer a flexão, né? Notem que essa flexão aqui é um pouco mais complicada. Por quê? Porque ela é defectiva, ou seja, né? Porque ela vai acabar mudando quase toda a estrutura da letra, né? Com exceção daqui, né? Os, u, já mudou tudo, o, já mudou tudo, on, já mudou tudo, né? Então, ela é mais defectiva, assim, você tem menos relação uma com a outra, né? Aí tem que ter atenção, né, nesse momento de fazer essas leituras, né? E a importância, nesse caso, de utilizar o grego analítico, porque ele vai te ajudar muito com essas variações aqui, né? Para você ir acostumando com isso. Bom, aqui eles vão dar várias características, né? A gente não precisa passar por isso, e aí vai cair nas formas longas do pronome relativo. Bom, as formas longas do pronome relativo é o tis e o tis, mas lembrando que a gente viu agora há pouco, né? O tis e o tis, quando eles não estão acentuados. Porque se eles estiverem acentuados, eles indicam não um pronome relativo, mas indicam um pronome interrogativo. Porque o tis e o tis são as formas interrogativas da língua grega. Então ele vai falar assim, há também formas longas do pronome relativo, que funcionam da mesma maneira que as breves. Quais são as breves? Ros, rei, ro. Né? Funcionam da mesma maneira. Essas formas longas são constituídas pela união do pronome relativo, ros, rei, ro, com o pronome indefinido tis, ti. Surgem dessa maneira hostis, retis e roti. Feminino, masculino, feminino e neutro, respectivamente, né? Significando quem, quer que, qualquer que e todo que. Então, essas formas longas, elas são as mesmas formas, né, que as formas breves, que são essas aqui. Só que elas existem como formas longas no grego e a gente vai aprender as formas longas também. Você nota que ele está falando aqui, que elas funcionam da mesma forma, portanto, não tem uma diferenciação entre uma e outra. Provavelmente, havia uma razão
na hora de falar, né, alguma razão de entonação, né, que elas exerciam nas palavras na época que elas eram faladas, né? Mas quando elas vão cair na escrita, elas acabam sendo redundâncias apenas, né? Mas ficam na escrita lá, né? Então, é só para a gente entender que essas formas aqui, que eu acabei de mostrar, elas são as formas breves, que a gente acabou de ver lá em cima, só que acrescidas, né, do pronome indefinido aqui. Quando ela cresce no ros, ela fica tudo junto, forma rostis. Quando ela cresce no re, fica tudo junto, né, retis. E quando ela cresce no ro, ao invés de ficar roti, ela fica separada, mas você lê como se fosse tudo junto, né, roti. E aí tem lá, né, a forma do singular, rostis, retis e roti, e a forma plural, roitines, raitines e raitina. Mais coisa para decorar. Que legal. E aí agora ele cai para a última parte, que são os usos, né? Usos do pronome relativo. Como já fora mencionado na introdução ao estudo dos pronomes, um pronome geralmente concorda com o seu antecedente em gênero e número. Gênero, masculino, feminino e neutro. Número, se é singular ou se é plural. Em relação ao caso, podem se apresentar as seguintes situações. Então, se ele concorda, então ele vai ter aquela declinação, não vai? A declinação referente a número e gênero, não referente a caso necessariamente, porque ele vai falar agora. Em relação ao caso, nós temos algumas exceções. Normalmente, sim, Lennon. Então, normalmente, ele vai seguir as declinações do caso, né? Começou lá no nominativo, o pronome deve ir indicando o nominativo também, né? Se está seguindo o genitivo, o pronome indica o genitivo. Mas pode ser que haja algumas exceções, como ele vai falar agora. O caso do pronome está determinado pela sua função na frase. É possível que o pronome relativo apareça num caso diferente do seu antecedente. A função que o pronome cumpre na oração subordinada determinará o seu caso. Então, no caso aqui, nós temos, né, o verbo efonessan, que é foné, né, que foné é falar, né? Efonessan significa, né, o falado, né, falaram, né, ou chamaram. Aqui está dando por chamaram, mas falaram. Falaram ton antropon, o homem. E aí ele continua a frase, né, 3 pontinhos. Aí lá na frente ele fala ros ren tuflos, né? O ros ren aqui, o ros, ele está substituindo o ton antropon. Entenderam isso? Ele só não colocou o artigo na frente do... É aqui, ó. Chamaram o homem, certo? Uhum. Aí a frase continua. Aí ele vai falar o homem que era cego, né? O homem que era cego. Chamaram o homem, aí aqui teria ton antropon ren tuflos, né? O homem que era cego. Mas para ele não repetir o ton antropon, ele colocou ros, né? Uhum. O ros, que é o pronome demonstrativo, né? Então, chamaram o homem. Que homem? Aquele homem. O homem que era cego, né? Aquele que era cego. Na verdade, isso que ele está colocando, né? Mas o ros aqui, ele tá no nominativo. Ros. E aqui, ele não está no nominativo. Aí né? ele não tá. É o caso... Pode falar. Não, então, isso que eu ia perguntar. O tom, né? Tom é de instrumental, dativo, né? Tá dentro daquele... Isso, né? Exatamente. Então, ele está falando aqui, ó, que esse pronome, ele poderia concordar com o locativo, o instrumental dativo aqui, né? Mas ele não está concordando, por quê? Porque ele está exercendo, né, uma função diferente. Ô, Zé, só um pouquinho, pode continuar, tá? Já volto. Tá. Senão meus filhos vão morrer aqui, peraí. Não, faz isso não, cara, pelo amor de Deus.
que é nessa segunda aqui, ó, ele falar o homem que era cego. Nessa segunda parte da frase, então, o homem, que aqui era locativo, instrumental dativo, ele virou sujeito da frase, né? E era cego. Né? Aí fica nominativo. Isso, aí fica o nominativo. Porque ele virou sujeito, por quê? Porque o pronome, ele está exercendo uma função de sujeito na frase, né? Então ele está transformando aquilo que era antes, né? Um instrumental dativo locativo em um nominativo. Pode acontecer no grego. Beleza. Na segunda frase, né? Só para deixar bem claro. Na segunda parte aqui, né? Na frase. Primeira mantém o normal tom na finalidade que ele sempre foi. Isso. Aqui não está como sujeito, né? Não. Eu não sei o que vem. O que vem antes da frase aqui, né? Tinha que olhar, né? Para poder saber. Quem chama... Mas aqui é fácil, né? Se chamaram, é objeto indireto. Objeto direto. Chamou é alguém, acusativo, né, no coisa. caso. Objeto direto. Exatamente, né? Então já sabe, né? Aqui é acusativo, né? É acusativo. Então chamaram o homem, né? Acusativo, né? E aí, no final da frase, esse homem que era acusativo, ele vira o homem nominativo. Só que aí, de repente, eu vou olhar aqui qual era a frase, só para eu... Do João 9:24, olha lá. Vem aí. João 9:24, né? 24, cadê 24? Tá aqui. A tradução tá... Chamaram, deixa eu ver onde que tá aí. Aí vai terminar no Tuflos, né? Que é o cego. Tuflos, aí tá aqui, ó. Tuflos, Kai, Eipan. Tuflos, Kai, Eiplan. Eiplan. Aí tem Autor. Você tá com o interlinear aí? Sim. Qual que é a tradução que ele dá? Aí chamaram, pois, o homem pela segunda vez, o que era cego. Então, chamaram o homem pela segunda vez. Esta é uma oração da frase, né? A segunda oração é o que era cego, continua daí. Isso, exatamente. Outra oração, que era cego e disseram a ele. E disseram a ele. O que era cego, e disseram a ele. É sujeito mesmo. Sujeito. Tá certo, então. Então aqui vai ter o quê? Vai ter só essa alteração, que é o que ele está falando. Olha, normalmente, esse pronome aqui, ele deveria estar no mesmo caso, né? Que o que está antecedendo a ele, que está relativo a ele, né? Mas neste caso, ele não está no mesmo caso porque ele está mudando a função do substantivo anterior, que era uma função de objeto indireto, né? Objeto direto, na verdade. E aqui está com a função nominativa, né? Com função de sujeito. Aí ele vai falar mais ou menos a mesma coisa aqui embaixo, né? Ó, o ros ren tuflos, né? Que era cego. Aí coloca, isto é, quem que era cego? Quem era cego era o homem, né? O homem que estava na primeira parte da oração principal. Que aí se distanciou, né? Ele não está ao seu... É que o pronome relativo não está ligado ao seu antecessor, porque o antecessor está longe, né? Não está logo imediatamente. O antecessor está longe, mas ele podia estar concordando, né? Só que ele não está concordando por quê? Porque ele mudou a função. Ah, sim, isso. Ah, tá, beleza. E é muito importante isso que você colocou também, Leno. Ele mesmo estando longe, ele está se referindo a isso, né? Quer dizer, ele está longe do tom antropono, mas ele é referente àquilo lá, né? Isso aqui é bem importante também. Apesar de ter mudado a função dele, mas a referência dele exatamente. É o homem. Exatamente. Essas confusões, né, elas são muito comuns na interpretação em língua portuguesa, né? Assim, ó, por exemplo, pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Isto o quê? A graça ou a fé? Tem que saber pelo menos português, né, mano? Pois é, né? Porque aí já começa a ter problema aqui, né? Então, tá, isto é a fé ou isto é a graça? Vamos lá no grego, vamos ver qual é a referência, né? Vamos ver como é que ele confere a frase do grego. Provavelmente, né, pela graça sois salvos mediante a fé, provavelmente ele está falando da fé, não da graça aí, desse texto aí. Mas tem que fazer a exegese para saber se é certo mesmo, né? Porque no português, né, e isto é o que está perto, né? Ou seja, essa dubidade da língua portuguesa aí, ela tem que... Perigosa, né? Perigosa.
Então, em língua portuguesa, eu diria, né? Isto é fé, porque isso é o que está perto, né? Tá perto. Não é aquilo, né? E aquilo não vem de vós, aquilo seria graça, isto seria fé. Mas em grego eu não sei se é isso mesmo, né? Tem que olhar lá no texto para saber, né? Fazer exegese, né? Você é brabo, hein, mano? É, mano. É bolinho não, como diria o outro. O caso do pronome está determinado pelo caso do seu antecedente. Bom, aí é o seguinte, né? Aqui, ó. Aqui no caso, né? Em cima, o que a gente viu? A gente viu quando o pronome ele está diferente, né? Quando o pronome muda, né? O caso. Aí aqui embaixo está falando, olha, também acontece do pronome estar no mesmo caso, né? E aqui ele dá o exemplo. Cara, sabe como eu me liguei agora, cara? O quê? Eu li de boa ali, cara. Leu o quê? O texto em grego ali, li de boa, cara. Ó, você viu? Você viu? Nem me liguei, ó, mano. Já Cê tá é fluente brabo, já. hein, mano? Tu é brabo, hein, Isaac? É isso aí. É meio embolado o negócio, mas uma hora vai. Vai indo. Hora que desenrola, hein? Uma hora vai. Mas não tem jeito, né? É assim mesmo, né? Pode acontecer também que o pronome relativo seja atraído de tal maneira pelo seu antecedente que assimila o caso ao do antecedente, mesmo que pela função que desempenha na oração subordinada devesse aparecer no outro caso. Este fenômeno é chamado de atração ou assimilação, e pode acontecer também no sentido inverso, isto é, que o antecedente seja atraído pelo pronome e assimile seu caso ao deste último. Aqui complicou demais a coisa, né? Por quê? Porque ele está falando aqui, ó, está falando aqui, apesar do pronome poder estar no mesmo caso que o antecedente, ele pode exercer na função um caso que não é aquele. E aí ele está falando que esse fenômeno, né, é chamado de atração. Ou seja, quando na tradução você traduz seguindo, né, a lógica dos casos gramaticais, né? Ou seja, você vai traduzir, né, aqui o primeiro, né, que vai ser acusativo e o segundo que vai ser nominativo. Você traduz como nominativo e acusativo, mas na verdade não encaixa. Não encaixa por quê? Porque na frase ele teve esse negócio da atração aí. Vamos ver a frase ali, ó. Então, o rosdan, pie, ec tu, o datus ru, ego, dosso, auto, né? Mas quem beber da água que eu lhe der, não terá mais sede, né? Então, vamos lá. O ros ali é o pronome demonstrativo, né? Quem, né? Aquele, né? Aquele, aí o de-an. Esse de-an aqui, ele tá com um apóstrofo em cima, né? Ou seja, ele tá contraindo, né? Tinha uma vogal ali, a vogal era de, e aí de mais an, ele contraiu as duas, né? Que vai dar a partícula mas, né? Então, rosdan, né? Aquele que. Pie, ele é o verbo beber, né? Que aqui está conjugado. Conjugado não, aqui está no infinitivo, né? Aquele que beber, ec tu udatos, né? Aquele que beber da água. Aí ele coloca lá, rou, ego, dusso, auto. Rou seria da água esta, né? Ou este, ou aquela que eu lhe der, né? Mas esse rou aí, ele está igualzinho, está seguindo, né? O que está anterior a ele, o tu, o datos, né? Da água. Apesar disso, o tu, o datos, né? Que é o que isso aí é locativo. O tu é genitivo e ablativa. Genitivo ablativo. O tu é genitivo e ablativo. Então não pode ser pós, não é da água, né? Mas é o ablativo, né? Que é a partir da água, né? É procedência, né? Então aquele que beber da água, aquele que beber daquela água, daquela água lá, né? Da água que procede de mim, sei lá. Aí tem que pegar outra parte do texto, né? Mas quem beber da água que eu lhe der, rou, aqui ele está concordando com o tu. No entanto, o pronome aqui, ele não deveria ser esse.
Não era, não. Ele deveria ser da água aquela que lhe der. Por que aquela? Porque ele é proveniente, né? É procedente, né? Da água que? Qual? Aquela água. Mas ele muda a tradução para que eu lhe der, porque, na verdade, esse ele está seguindo esse pronome aqui, que é o pronome ego. Eu lhe der. Né? Que eu lhe der. Aquela que eu lhe der, não. Aquela eu lhe der. Não ia encaixar, né? Aquela eu lhe der. Porque essa seria a forma correta. O datus, bom, tradução ao pé da letra. Da água aquela. Da água aquela eu lhe der. Da água aquela eu lhe der. Não está combinando, não tá fechando a tradução. Aí o que ele está dizendo aqui? Está dizendo que apesar do pronome aqui estar seguindo, concordando com o substantivo tu datus, né, que é da água, ele está seguindo, né, esse caso gramatical pela lei da atração. Né? A lei da atração que fez com que ele tivesse a forma, né, a forma de um genitivo. Mas, na verdade, ele está agindo aqui, na frase, na tradução, seguindo a segunda parte da oração. E por isso, eu não vou traduzir com aquela, eu vou traduzir por quê. Porque o que é quem vai dar a melhor tradução para a segunda parte, que é a que eu lhe der. Ele vai trazer uma exemplificação aqui embaixo melhor, né? Então, aqui, ó. Mas o que ou quem beber da água. Né? Então, essa é a primeira oração. A oração A. Que eu lhe der. A oração B. Aqui, nós temos uma concordância. A concordância deste pronome aqui com esse substantivo aqui. Mas, apesar da concordância, eu não coloco aquela aqui, como eu deveria colocar, seguindo a lógica da tradução. Eu coloco o que, porque a segunda frase ela tem uma concordância diferente da primeira, apesar de que o pronome está concordando com o substantivo. É isso que ele quer dizer aqui, ó. A lei da atração, ela vai fazer com que o pronome ele concorde, com que o pronome demonstrativo concorde com o substantivo em caso, mas que na tradução este caso não seja seguido. É um dos casos, né, uma das situações onde você vai ter que olhar e dizer assim, ó, isso aqui é caso genitivo, mas eu tenho que traduzir isso aqui pelo caso nominativo ou pelo caso locativo, porque senão a frase fica sem sentido. E aí ele está falando, é um fenômeno linguístico. Não acho que é tão importante a gente saber decorar isso. Eu acho que é mais importante a gente entender que isso existe apenas. Beleza. Ah, tá. Entendi que assim... Bom, então nem sempre o pronome ele vai ser traduzido, o pronome demonstrativo vai ser traduzido exatamente pelo caso que ele apresenta. Por que não? O problema do tradutor, né, Zac? Se o tradutor traduzir e aí ele não entender qual foi a sintaxe, e aí ele confundiu o campo semântico, né? Traduzir com outro significado. E aí por isso que você tem um monte de tradutor, né? Assim, quando você faz uma tradução de um texto bíblico, por exemplo, você tem um corpo de tradutores, né? Tem um grupo, né? Há um revisando o trabalho do outro. E aí tem uma edição a cada ano, né? Revisando tudo novamente, né? Essa Bíblia que você tem aí em grego, né? Essa do Nestor Allen, o New Greek Testament. Greek New Testament, né? Essa Bíblia aí, ela tem uma edição por ano. Porque todo ano eles estão consertando coisas que não estavam no ano passado. Sempre tem erro. Sempre tem erro. Não é porque tem erro exatamente também, né? É porque, assim, você tem um corpo de tradutores, né? Eles fazem uma opção. Aí o corpo de tradutores muda. E aí uma outra opção, ela é apresentada como forma mais interessante para o novo corpo de tradutor, né? E aí ele vai mudando, né? E tem vezes que até eles brigam, eles fazem duas edições diferentes, né? Então... o problema disso aí é se não ferir doutrina nem a verdade, tudo bem, mas se começar a ferir doutrina e verdade, aí já complica, né? A questão é como você fundamenta doutrinas, né? Então a gente está vendo aqui que o texto bíblico, quando você termina de estudar o grego, na verdade, né? Você percebe o quê? Que o texto grego, ele é muito sensível, ele é muito
vamos dizer assim, ele é muito frágil, volátil, né? Muito frágil, né? Para você sustentar doutrinas em cima de pequenas porções do texto, né? Então, geralmente, você sustenta doutrinas em cima de porções mais volumosas, né? Ou seja, de vários textos, né? De vários contextos diferentes. E você nem condena, né? E nem sustenta doutrinas a partir de só poucos elementos, porque é muito inseguro, né? Muito inseguro. E última, né? Que é quando o pronome relativo aparece sem antecedente expresso. Pronome relativo também poderá vir sem o seu antecedente expresso, que é o caso de Rosgar ou que estim catemon Ruper Humon Estim, pois o que não é contra nós é por nós, né? Pois o que, né? Ele não está apontando para nada, né? Ou seja, o que aqui eu já vou entender pelo contexto, né? Que é todos aqueles que não estão por nós. É como se ele tivesse vindo aqui sem o substantivo aqui, sem o sujeito, né? Sem a referência, né? Então ele pode aparecer sozinho na frase, é isso que ele quer dizer. E tem o último, tem mais dois ainda, nossa. Tem o Fred já tem que sair, né? Bom, o pronome relativo aparece com sentido possessivo também, né? De quem, quando ele está vinculado, né, ao caso genitivo, como a gente já sabe, porque é a ideia de posse, né? E ele também aparece acompanhado de uma preposição que pode acontecer também. Então, no caso aqui do ren-ho, né? Não são só variações, na verdade, né? Uma vez já tem entendido a lógica do negócio, aqui são aquelas variações linguísticas que a gente vai ver toda hora, né? Eu acho que já está chegando o momento que a gente vai ter que começar a pegar mais textos para ver, né? Do que ficar pegando essas teorias, porque elas vão começar a confundir mais a gente por causa dessas variações muito pequenas, né? Escolher um texto e começar a ir, né? Nele, né? É porque eu estou esperando terminar a próxima aula também seja de pronome, para entrar nos verbos do aoristo, que ele aparece bastante, né? Aí depois do aoristo a gente começar. Mas a gente pode fazer assim já. Na aula que vem a gente já começa a pegar um texto, e no começo da aula a gente vai começar a tentar traduzir o texto já. Tá, isso aí, perfeito. Vou jogar para vocês, a gente traduz, né? Aí depois a gente tem a aula da teoria, porque senão vai ficar muito chato a gente ficar pegando esses detalhes da teoria sem a gente ver, né, construção ali. Na prática, né? Na prática. Nós vamos começar por qual, professor? Um pequeno? Vamos pegar lá. O Pai Nosso. Mano. Vamos pegar os primeiros capítulos dos textos bíblicos, né, dos livros do Novo Testamento. Geralmente são capítulos que a gente já sabe mais ou menos as palavras, né, em português, e aí fica fácil a gente ver a fazer. Por exemplo, né, pega lá o primeiro versículo de Timóteo, né? Você sabe que vai estar lá, eu, Paulo, escrevo para você, Timóteo. Então, meio que as palavras elas já estão meio que fixadas, né, na nossa mente da língua portuguesa, e aí é fácil fazer a correspondência. Né? Então, é fácil, você vai intuindo, né? Intuindo o que está no texto, né? Show de la pelota. Beleza? Então, vamos encerrar aqui para o Fred poder ir, fazer o compromisso dele. Aí vocês fazem o exercício aí qualquer dúvida a gente vai trabalhando as dúvidas aí no decorrer da semana. Pô, aí tinha notado uma dúvida aqui, cara, mas eu vou lembrar e eu te mando no zap lá. Vou ter que ir lá, mano. Beleza, beleza. Valeu, Fred. Valeu, manda no zap, Leno, que daí eu respondo para vocês. Tá, eu te mando no zap aqui. Eu acho que eu anotei no papel aqui, aí eu vou te mando no zap.